Avante palestra, torcedor palmeirense. Eu sou Daniel Porto, esse é o canal Porto Alviverde. Família, hoje é 23 de junho, terça-feira de 2026. E eu trago para vocês aqui notícias atualizadas do nosso Verdão. Então, família, consultando hoje o UOL Sport, eu vi que o Palmeiras tem 5 BOzinhos para resolver. São 5 jogadores que estão retornando de empréstimo. Alguns já conhecidos, outros não. E eu vou explicar aqui a situação de cada um deles para vocês. Como vocês sabem, amanhã, quarta-feira, dia 24 de junho, o Palmeiras se reapresenta. E alguns jogadores que não se reapresentarão ao Palmeiras porque estão representando suas respectivas seleções na Copa do Mundo de Seleções. Ontem eu falei Copa do Mundo de Clubes, mas é Copa do Mundo de Seleções. Então, família, os jogadores são esses: Kaique Naves, zagueiro, 24 anos. Robson, também zagueiro, 19 anos. Kaique, goleiro, de 23 anos. Vitinho, atacante, 23 anos. E Michel, 23 anos, zagueiro. Vou contar aqui para vocês a situação de cada um deles. Como vocês podem imaginar, todos esses jogadores estavam em contrato de empréstimo por outros clubes. E todos eles também são jogadores revelados na base. Esses jogadores vão se reapresentar ao Palmeiras, com aspas, em relação a um jogador. E eu vou contar aqui para vocês a situação de cada um deles. Kaique Naves, zagueiro do Palmeiras, de 24 anos de idade. O Naves, ele é um zagueiro muito promissor. Ele que, quando foi revelado na base do Palmeiras, quando ele se apresentou pela primeira vez aí ao futebol profissional do Palmeiras, ele era muito promissor. Eu particularmente acreditava muito nele e ainda acredito. Hoje o Palmeiras tem, integrando o seu elenco principal, dois zagueiros da base. É o Koné, que é o africano, sul-africano, e o Benedetti. Todos os dois jogadores aí vêm também da base do Palmeiras. Eu acho o Naves mais jogador do que o Benedetti, família. Tem quem discorde, mas eu entendo. O Naves, ele se destacou no Alverca de Portugal. Ele era titular absoluto, participou de 34 jogos e fez 3 gols. O time tinha uma opção de compra, ou tem uma opção de compra, porém não sinalizou a compra ao Palmeiras. O Kaique Naves, ele disse que aceita ficar no Palmeiras desde que ele tenha oportunidade. Tá difícil, porque o Palmeiras tem aí como composição de zaga Gustavo Gomes, Murilo, Bruno Fux e agora o mais recém-contratado Alexander Barbosa. Ou seja, todos eles são muito bons jogadores, grandes zagueiros, e com certeza o Kaique Naves aí ele não vai ter oportunidade no Palmeiras. O Palmeiras colocou Naves no mercado e a pedida é de 5 milhões de euros, cerca de 30 milhões de reais. E aí, família, o que é que vocês acham? Você integraria o Kaique Naves ao elenco do Palmeiras? Eu particularmente venderia Benedetti e integraria Naves, até porque Naves ele já rodou o futebol europeu. Naves ele tem 24 anos e eu acredito que ele tem muito mais a agregar nesse elenco palmeirense. Próximo jogador é Robson. O Robson ele é também zagueiro, tem 19 anos. Eu confesso que eu não conhecia o Robson. Na verdade, eu não conheço o Robson. E o Robson ele joga pelo time B do Real Betis da Espanha. Isso mesmo, o Real Betis é aquele mesmo time que o Vitor Roque jogava quando ele foi contratado pelo Palmeiras. O Real Betis ele tem um contrato com o Robson até o final dessa temporada, com a possibilidade de prorrogação por mais um ano. O Robson ele vai permanecer no time B do Real Betis por mais um ano, para quem sabe assim, no final desse contrato, o Real Betis decida comprá-lo. Boa sorte aí ao Robson, de 19 anos. O próximo jogador dessa lista é o Kaique, goleiro de 23 anos. Família, talvez esse seja o jogador da base do Palmeiras emprestado que mais se destacou no futebol europeu. O Kaique, ele é goleiro, jogou no Nacional de Portugal. O Nacional de Portugal tinha ele como titular absoluto. O Kaique foi sondado por outros clubes de Portugal, assim como foi o Sporting e o Porto, mas não teve proposta. Kaique está voltando ao Palmeiras, ele será reintegrado ao elenco do Palmeiras e ele ficará como o segundo goleiro, já que Marcelo Lomba não vem passando segurança quando ele vem
quando ele joga. Quando o Marcelo Lomba, sinceramente, eu não confio nele. Ele pode ser bom para uma composição de elenco, ele pode ser um líder, ele pode ser o que for, mas para confiar como goleiro, eu não confio. E o Kaique aí, ele vem com a promessa de fazer sombra ao Carlos Miguel. Kaique, muito bom goleiro. Eu acho que o Palmeiras acerta ao botar o Kaique como segundo goleiro do Palmeiras. E o terceiro goleiro do Palmeiras também é da base, o goleiro Aranha. Ou seja, o Palmeiras está muito bem representado aí com relação a goleiros. E provavelmente aí o Marcelo Lomba só vai ficar até o final da temporada, quando se encerra o seu contrato. Próximo jogador, Vitinho, atacante, 23 anos. O Vitinho, ele jogava no Sub-23 de Santa Clara, do time de Portugal. E ele tem seu futuro incerto no Palmeiras. O Palmeiras pretende não seguir com o jogador e estuda aí uma rescisão unilateral de contrato, para que ele possa buscar outro clube. Vitinho nunca se destacou por onde ele passou e, enfim, é um jogador que não cabe na grandeza do nosso Palmeiras. Beleza, família? O último caso, porém não menos importante, talvez o mais curioso aqui, é o do Michel. Michel, todo mundo sabe, zagueiro, 23 anos, revelado na base do Palmeiras. Eu gostava muito do Michel quando ele subiu da base para o profissional. O Michel, ele mostrava ser um bom jogador. O Michel, ele foi emprestado ao Moreirense de Portugal, passou uma temporada, não chegou a passar uma temporada lá, e ele foi devolvido ao Palmeiras. O Moreirense acusou o Michel de ter faltado a treinos, e o Michel disse que não faltou a treinos, que o Moreirense liberou ele para descansar, alegando que ele não fazia mais parte do clube. Porém, o staff do jogador, os seus advogados, o representante do jogador disse que Michel sofreu xenofobia e assédio moral no Moreirense de Portugal. O clube português nega e fala que Michel faltou com ética e conduta profissional. Ou seja, Michel, ele retornou ao Palmeiras. O Palmeiras rescindiu seu contrato de forma unilateral na data de ontem ainda. E o Michel, ele cobra do Palmeiras aí todo o seu valor de salário, todo o seu valor salarial até o final do contrato, que é em dezembro de 2028. Família, pelo jeito aqui o Michel, ele ainda vai ter muita história para contar. Possa ser até que vire uma novela aí, possa ser que vire até caso de justiça, porque o Moreirense alegou que ele faltou com ética e conduta profissional. O Palmeiras não conta com o jogador e assim rescindiu o seu contrato para que ele possa buscar um outro clube. Ou seja, Michel aí saindo pelas portas do fundo do Palmeiras. Família, o que é que vocês acham desses 5 nomes que eu citei? Você aproveitaria algum nome na equipe principal do Palmeiras? Deixe sua opinião. Por hoje é só. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Daniel Porto aqui. Avante palestra.